Web Rádio Moca. Olá, 16 de abril é Dia Mundial da Voz. A data é para chamar a atenção para os cuidados com este instrumento tão importante do corpo. Para essa conversa, eu recebo o Renato Corona, narrador esportivo da Web Rádio Moca. Bom, e o Renato tem essa voz confortável, né? Porque para narrar um jogo e ali também prender a atenção de tanta gente, tem que ter uma voz bacana e também segurar. É verdade. E no caso de um locutor esportivo, a voz sempre oscila, né? Porque depende muito da emoção da partida, da emoção do jogo. Então, a gente está ali narrando naquele nível de voz normal, de repente o lance começa a melhorar, você começa a falar mais alto, para trazer o ouvinte também, para trazer a emoção daquele lance para ele. Então, tem a questão do gol, que é o ápice do futebol e também do narrador, né, que é o nosso principal. A gente treina para narrar o gol. Então, a gente tem que saber também a forma como narrar esse gol para também não cansar a voz e durar aí as 2, às vezes mais horas que a gente fica no ar na transmissão de um jogo, né? Vai que dá 7-0, né? Já pensou? Aí, narrar 7 gols numa partida só. Ainda não tive essa experiência, mas quem sabe, né? Por que não, né? Tenho que estar com a voz preparada para isso. Faz um trechinho aí pra gente, como que é narrar um gol? Um trechinho? Vamos lá, vamos tentar aqui pensar num lance aqui. Normalmente você narra que time? Eu trabalho na Web Rádio Moca, né? A Web Rádio Moca é uma rádio do bairro da Moca, em São Paulo, e ela acompanha todos os jogos do Juventus, do Clube Atlético Juventus, famoso moleque travesso da Moca. Então, todos os jogos do Juventus, no Campeonato Paulista, na Copa Paulista, todos eu que faço a narração, né? A equipe da Web Rádio Moca está em todos os jogos. Então, obviamente, eu tenho mais, digamos assim, costume, né, de narrar os gols do Juventus, sei os jogadores, sei o pessoal que já participa desse tipo de jogo, né? Então, por exemplo, recentemente o Juventus esteve aí no Campeonato Paulista, foi desclassificado nas quartas de final, mas teve um segundo jogo, fez um gol que foi mais ou menos assim. Juventus! Bola tocada no meio para Moisés dominou, tocou na frente, para Ramon, entrou sozinho na área, bateu, é gol! Gol do Juventus! E aí vai. Que bacana. Aí, você grita junto, você se envolve naquela emoção e aí vai embora. Tu me fala, o que você faz antes então de narrar? E, na verdade, você não só narra ali o tempo de jogo, mas você faz o pré-jogo e o pós-jogo. Então, é uma conversa longa. A gente sempre começa coisa de meia hora, 20 minutos antes, a gente abre a transmissão com aqueles detalhes do jogo, escalações e aquele ambiente do estádio e tal. Aí tem os 45 minutos do primeiro tempo, intervalo, que também a gente fala, a gente discute sobre como foi o primeiro tempo, o segundo tempo, mais 45 minutos, e depois no final do jogo tem o pós-jogo, que a gente fica falando como foi, e discute os lances, o que aconteceu, o placar. Então, por baixo, a gente está falando aí de 3 horas direto de voz funcionando. 3 horas direto no ar. E, assim, preparação, como a doutora falou, eu não tenho tanta preparação assim, coisa de 5 minutos, eu fazendo umas vibrações, para mim já é o suficiente e eu consigo fazer todo esse período tranquilamente. A minha preocupação sempre maior é com a questão da pronúncia. Por eu ser, ou pelo menos passar um pouco mais ser mais entendido pelo ouvinte, né? Porque muitas vezes nomes de jogadores e palavras do futebol, às vezes elas são um pouco enroscadas, né? Trava-línguas, né? Que a gente fala. Então, para não sair nada fora do normal, então eu costumo trabalhar muito a questão da pronúncia e também para o famoso travar, né? Na hora de falar o nome não travar. Então é mais a parte que eu trabalho mesmo. E claro, a gente tem que fazer um aquecimento, não tem jeito. Água e um aquecimento rápido ali antes de abrir a transmissão, para a gente poder segurar essas 3 horas aí tranquilo. Daqui a pouco, Sim. e ele vai comer aquela feijoada maravilhosa antes do jogo, toma caipirinha ainda para acompanhar. Ou seja, isso dificulta a movimentação do diafragma, a gente não vai conseguir respirar bem, não vai conseguir prestar atenção, focar, ter atenção, porque vai ter sono, a dicção também fica ruim, a articulação dos sons. Então é importante ter uma alimentação leve antes do uso profissional da voz.
sanduíche natural, ou mesmo frutas, sucos de frutas naturais também, ou sucos cítricos ajudam também a limpar a cavidade da boca e da garganta, dando uma sensação de refrescância para falar. Renato, você presta atenção nessa questão da alimentação? Eu presto mais ou menos, né? Os jogos do Juventus são normalmente às quartas à tarde e sábado à tarde, bem no horário depois da feijoada. Aí fica difícil. Não, brincadeira, a gente presta atenção sim. É complicado você também, até por questão de conforto. Você fica ali na cabine, sentado, de repente se você exagera muito na comida, você acaba até sentindo outros problemas, não apenas a questão do refluxo ou mesmo de atrapalhar na questão do diafragma, mas alimentação pesada para você depois fazer algum tipo de exercício ou alguma atividade que você vá se desgastar não é interessante, né? Então a gente sempre toma cuidado com isso, para não ter esse problema durante uma transmissão, de repente, né? Principalmente na questão da respiração, como ela falou, do diafragma, que é importante. E Denis, e aí? Também, eu particularmente não sabia também. Assim, a inalação a gente sabe que faz bem, porque quando as pessoas que procuram, que fazem inalação, é porque tem algum problema respiratório. Então a gente sabe que é um tratamento em si, mas para a voz especificamente eu não sabia que tinha essa vantagem. E até para quem não tem o inalador em casa e quer... Olha, já tive em algumas transmissões, pelo tempo, de tanto tempo de fazer a narração, acabou, às vezes no final ali do jogo, depois do jogo, às vezes a voz fica muito cansada, eu senti muita dificuldade para poder continuar mantendo o nível da voz que eu tive durante toda a transmissão. Mas especificamente assim, durante o meu dia a dia, não, é muito difícil. Eu venho trabalhando a voz desde sempre, né? Então, para mim, eu já tenho essa prática, então é difícil eu ter um problema durante no meu dia a dia, mas durante o exercício da locução, por exemplo, já aconteceu, num jogo emocionante, de vários gols e várias jogadas que você tem que levantar a voz, então tive algumas ocasiões que quase não cheguei no final do jogo, mas assim, esse tipo de problema só. Do dia a dia mesmo, eu não me lembro de ter tido um problema, como por exemplo o Denis, que ficou sem voz e tudo mais. Nesse sentido, não. Ok. Bom, a gente vai fazer um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Grave. Renato, você, quando está lá narrando, né, trabalhando no estádio, qual que é a tua relação até no caso do cigarro? Que a gente sabe que tem ali, né, várias pessoas fumando, né, principalmente quando o ambiente é aberto, Exatamente. mas ainda assim o cheiro vem pra gente. Né? Exatamente, A gente que trabalha com voz, a gente sabe que a gente não pode fumar, eu não fumo e não gosto de cigarro. E o próprio cheiro de cigarro às vezes me incomoda, né? E como você falou, o estádio de futebol é um ambiente aberto, né? Então, não só lá na Rua Javari, no estádio do Juventus, mas em outros estádios do estado de São Paulo, você sofre muito com esse problema, porque é a fumaça do cigarro que vem... Normalmente a cabine costuma ficar em cima da onde fica a torcida, então a fumaça toda sobe em direção à cabine. Então, para a gente é bem complicado, mas assim, uma intempérie da nossa atividade, a gente tem que lidar com isso, não tem muito jeito. Normalmente cabines de rádio e TV são abertas, né? Não tem muito para onde você... Tem muito o que fechar ali, não tem vidros, não tem nada, então a gente acaba sofrendo um pouco com isso. Já senti dificuldade, sim, em algumas narrações pela questão da fumaça do cigarro. Já tive problemas com isso, sim, até de durante a própria transmissão ter acessos de tosse e coisas desse tipo, mas a gente não tem o que fazer. Infelizmente, a gente não tem o que fazer, a gente tem que tentar lidar com isso aí, tentar se virar com o que a gente tem ali apresentado ali pra gente de ambiente, né? Web Rádio Waka.